Sandro Botticelli, um dos artistas que mais criou beleza no mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida e sua obra depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar um pouco mais sobre Sandro Botticelli, um dos artistas que mais legou beleza ao mundo, né? Um dos maiores criadores de beleza na história da arte, assim, um esteta, né, um criador de, nossa, e, né, o pai da Vênus de Milo, né, que é uma das principais referências do inconsciente coletivo até hoje, né, uma das obras mais seminais da história da arte, o homem que criou aquela primavera maravilhosa, enfim, obras e obras e obras das mais lindas das lindas. Mas antes de falarmos sobre ele com mais detalhes, peço de novo que deixem o like, assinem o canal caso ainda não sejam inscritos, para sempre saber quando tem vídeo novo e ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajudar na distribuição do vídeo, né? Ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Eu já falei sobre o Botticelli aqui em outros vídeos mais de passagem, mas agora vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a sua vida, a sua trajetória e a sua obra. Vamos lá? O artista conhecido como Sandro Botticelli nasceu em 1445 e o seu nome era Alessandro di Mariano Filippetti. E o que se sabe, o que se imagina talvez, é que ele recebeu o apelido Botticelli, ou Pequeno Barril, do seu irmão mais velho que o criou. Crescendo em Florença, o jovem Botticelli foi testemunha da gênese do Renascimento italiano e europeu, na verdade, né, em primeira mão, e ajudaria a formá-lo nas suas décadas iniciais. E desde muito cedo, né, de uma idade muito jovem, era muito claro que o Botticelli tinha um talento artístico. Muitas das suas biografias notam que o Botticelli já se destacava desde menino pela sua inteligência, criatividade e também por ser assim bastante levado e irreverente. Além de famoso por suas pegadinhas e piadas, ele era conhecido pelo seu talento artístico e o resultado logo começou a trabalhar como aprendiz logo depois que saiu da escola. Aprendizes, né, em corporações assim não era de forma alguma incomum para jovens durante o século XV, mas o Botticelli teve muita sorte. Encontrou sendo guiado, sendo tutelado por um dos artistas mais importantes daquele período, que era Filippo Lippi. O Botticelli era aprendiz do Filippo Lippi, que era um frei florentino e artista que, de forma similar, também tinha passado maior parte da sua infância prestando mais atenção aos seus desenhos do que às aulas. Depois de ser liberado das suas obrigações religiosas para investir em sua carreira como pintor, e depois de ter sido sequestrado por piratas, dava um filme essa história, hein? E o Lippi eventualmente encontrou seu lugar como um artista reconhecido. Dizem que ele era tão popular, ele chegou a um nível de popularidade e fama tamanho, que Cosimo de Médici o fez prisioneiro para forçá-lo a produzir pinturas. Mas o Lippi escapou fugindo por uma janela. Como que ninguém até hoje fez uma série, um filme sobre a vida deste homem, né? Porque, pelo amor de Deus, é um mega filme de aventura com histórias aí bastante inusitadas, porém aconteceu. E ainda por cima ele foi, né, o orientador, o tutor de Sandro Botticelli. Imaginem que série que daria. Vou vender a minha ideia para a Netflix, vou ficar milionária. Não vou. Mas imagina que interessante que seria, né? Uma história daquelas, parece que pronta, né, para virar um filme ou uma série, assim, pronta para o nosso entretenimento. Essas histórias sobre ele sejam um pouco exageradas, é certo que ele teve um papel fundamental nos anos iniciais seminais da Renascença italiana. Ele criou e praticou novos princípios, novas regras, né, de perspectiva linear que davam ao seu trabalho profundidade, e ele foi um dos principais defensores dos retratos grandes que seriam marca do período. O Botticelli aprendeu muitas técnicas do Lippi e a influência do mestre é visível durante todo o seu trabalho. Porém, logo Botticelli desenvolveu o seu estilo independente. As pinturas do Filippo Lippi eram caracterizadas por uma luz suave, delicada e clara,
E o trabalho inicial do Botticelli também tem essas mesmas características. Seu período de aprendiz tinha terminado, no entanto, ele adaptou o que ele tinha aprendido lá e ele começou a incorporar o senso de definição escultural e forte curvatura que estava na moda entre os seus colegas. Isso significava adicionar novo vigor e drama às suas pinturas, replicando as cores e o dinamismo da natureza em telas e madeira. Em 1470, Botticelli já tinha a sua própria oficina em Florença e começou a ser reconhecido como um grande artista. E já nos primeiros anos de sua carreira independente, o Botticelli tinha abraçado, abarcado a tensão constante do Renascimento, tradição e inovação, o medieval e o moderno, o cristianismo e a mitologia, o simbolismo e o realismo. E ele fez isso tão bem que, em 1481, ele foi chamado pelo Papa para dirigir a decoração do interior da Capela Sistina do Vaticano. E por causa do seu treinamento, sob a tutela de um artista tão proeminente quanto o Filippo Lippi, o Botticelli acabou por herdar, digamos assim, um círculo de conexões, um networking muito valioso. Por exemplo, a família Médici, que tinha insistido que o Lippi produzisse para eles e depois acabaram se tornando interessados no próprio Botticelli, que passou quase que toda a sua vida trabalhando sob a patronagem deles. Eles passaram a ser patronos do Botticelli por muito, muito tempo. Foi para os Médici que Botticelli pintou a sua famosíssima Primavera. E os seus contatos no Vaticano também se tornaram muito úteis, se provaram muito úteis, uma vez que Botticelli foi comissionado para pintar retratos oficiais de vários papas através de sua vida, uma enorme honra que causou com que ele abandonasse a sua amada Florença, ainda que de forma breve. E foi na sua cidade natal, Florença, que ele amava tanto, que a maior parte do seu trabalho aconteceu. E, em típico estilo renascentista, ele abarcou as ideias e as histórias do mundo, do mundo clássico. Trabalhos, Botticelli invoca a harmonia e o balanço que era associado, o equilíbrio que era associado com a arte clássica e que mais tarde veio a caracterizar o movimento neoclássico. A vida sofreu interferência do tumulto político em Florença. Por toda a última década do século XV, a cidade, o que era cidade-estado na época, a gente tem que lembrar que não existia Itália, eram várias cidades-estados nessa época independentes. A cidade-estado de Florença foi abalada por conflitos e divisões políticas, enquanto o que a gente hoje conhece como Itália, como um todo, foi afogada em um tumulto grande pela invasão francesa junto com a Praga. E no epicentro desse tumulto estava o famoso Frei Savonarola, cujas demandas por reformas eclesiais resultaram em sua excomungação pelo Papa. Savonarola teve um importante papel na expulsão dos Médici de Florença e no estabelecimento de uma temporária república. Apesar de que o Frei foi responsável pelo exílio dos seus mais importantes clientes, acredita-se que o Botticelli acabou se tornando um dos seguidores do Savonarola. Acredita-se até que ele queimou algumas de suas pinturas mais ousadas sob ordens dele. E todo esse ambiente turbulento acabou se refletindo em seu trabalho. O trabalho seguinte de Botticelli, suas obras posteriores, apareceram, a gente consegue perceber que elas são mais reflexivas, mais sombrias, mais soturnas, mais pesadas, digamos assim. As pinturas que ele pintou durante o período do Savonarola e logo depois, posteriormente, são caracterizadas por uma sensação assim de angústia, de um nó assim, uma coisa muito quase que torturada, que ecoava as profecias do Frei fanático, assim, o seu fervor muito, muito radical. O seu estilo ornamentado, rico, indulgente, foi deixado para trás e agora aparecia um estilo muito mais direto, muito mais seco e até mesmo melancólico. Histórias celebratórias sobre a Bíblia, suas
super assim luxuosas, né, e muito enfeitadas imagens de mitos são agora substituídas por reflexões sombrias e densas sobre religião e moralidade. E essa virada do século testemunhou a produção de duas importantes pinturas de Botticelli, Mystic Crucifixion e Mystic Nativity. É evidente que o Botticelli tinha sido muito profundamente afetado por toda a confusão, né, a incerteza, toda a turbulência política e religiosa que ele tinha testemunhado. E apesar de que pouco se sabe da sua vida pessoal, há indícios de que o fim da sua vida ele acabou descendo, né, numa espiral de isolamento, depressão e pobreza. Em 1502, o Botticelli tinha sido acusado de relações ilícitas com um menino bastante jovem, mas, apesar disso, não existe nenhum outro tipo de registro ou até mesmo de conhecimento de qualquer outro tipo de relação. Ele nunca se casou e não existe nenhum registro de nenhuma criança, filho que ele possa ter tido ou adotado, mas sabe-se que ele viveu com o seu irmão em uma pequena fazenda pertíssimo de Florença, né, logo ali fora da cidade. Ele viveu lá a sua vida quase inteira, nunca indo, né, nunca se morando muito mais longe do que a rua na qual ele cresceu. Apesar de ter sido muito bem pago, muito bem compensado para o seu trabalho pelos Médici e para a igreja, aparentemente ele morreu na pobreza, não deixando nada em termos de propriedade, terra ou dinheiro. E os seus talentos foram apreciados novamente muitos séculos depois. Talvez devido à natureza muito religiosa dos seus trabalhos finais, mas a arte do Botticelli ficou meio esquecida durante a Alta Renascença e os séculos posteriores. As suas pinturas e os seus nomes acabaram caindo na obscuridade depois de sua morte, e foi somente 400 anos depois que o respeito e a admiração pelo seu trabalho reapareceram, né? Foram redescobertos. A era vitoriana apresenta um interesse renovado no Renascimento inicial, lá no começo do Renascimento, e particularmente na escola de Florença, que inspirou muitos dos pré-rafaelitas. E o fundador desse movimento, Dante Gabriel Rossetti, inclusive escreveu um poema sobre a Primavera do Botticelli, e ele tinha inclusive uma pintura original do Botticelli da qual ele tinha muito orgulho. A primeira monografia acadêmica dedicada a ele foi publicada em 1893, mostrando que ele finalmente tinha chegado, né, ao panteão, digamos assim, dos artistas que foram estudados por historiadores e pesquisadores séculos e séculos depois. E as suas pinturas agora estão entre as mais admiradas da Renascença italiana. E apesar de ter sido esquecido por centenas de anos, o seu redescobrimento resultou em uma popularidade enorme por todo o mundo. Na verdade, entre 1900 e 1920 foram escritos mais livros sobre ele do que sobre qualquer outro pintor. E esse é um movimento bastante comum que a gente vê, né? Às vezes um artista passa muito tempo esquecido, daí ele é redescoberto, a popularidade deles às vezes, né, tem assim movimentos cíclicos, passa um período menos bom, depois ele aparece de novo, ele fica meio de lado, aí muitos séculos depois as pessoas se encantam de novo, e aí a própria história da arte, né, vai sendo reorganizada, né, por esses movimentos não só de produção, mas de narrativa sobre, né, o que as pessoas estão lendo, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão estudando. Ou seja, a gente vê que a narrativa sobre a arte, né, o discurso produzido sobre a arte pode ser tão importante quanto ela própria, né? Eu tenho um vídeo sobre a Ilma af Klint, bem recente, até vou deixar linkado aqui, e nesse vídeo eu falo como, por exemplo, a descoberta dela mexe no lugar do Kandinsky, porque o Kandinsky era considerado o primeiro abstracionista, mas quando descobriu-se os trabalhos abstratos dela, não é mais ele que deve ser conhecido como o primeiro pintor abstrato, mas ela. Então você está mexendo, né? Você está deslocando em toda uma linha do tempo e toda uma percepção que se tinha em relação a esse movimento da história da arte, na verdade não foi bem assim. Então por muito tempo o Botticelli estava escondido ou esquecido e pensava-se no Renascimento sem ele. Agora, quem consegue pensar no Renascimento italiano sem ele?
impossível. Então é muito legal pra gente pensar como a gente nunca sabe tudo, como as coisas sempre podem mudar, como o entendimento sempre pode mudar, como, né, o que a gente conhece é só uma parte, né, o nosso conhecimento é sempre parcial, é sempre incompleto, não só sobre arte, sobre tudo na vida, né? Mas é muito interessante. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre Botticelli, deixem aqui nos comentários, ou sobre algum outro artista. Se vocês quiserem algum comentário sobre alguma obra específica do Botticelli, deixem aqui também. Se não, peço mais uma vez o like, que assinem o canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!